Os pretos velhos caboclos, vamos todos saravá. Os pretos velhos caboclos, vamos todos saravá. Vamos pedir licença a Deus nosso Senhor para os trabalhos começar. Senhor do mundo, Oxalá, meu Pai, baixai na Umbanda, meu Senhor, e a nossa terra iluminar. Baixai na Umbanda, meu Senhor, e a nossa terra iluminar. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira, tamborete, de Angola. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira, tamborete, de Angola. Olá, amigo e amiga, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório, eu sou o apresentador do podcast Conto de Aruanda. Assim como nós havíamos divulgado pelo Face, a ideia não é fazer nenhuma apresentação muito aprofundada a respeito dos temas, é realmente compartilhar um pouco das nossas experiências, das nossas reflexões em torno da vivência como adepto umbandista e poder compartilhar isso com vocês através da internet, desse meio virtual. Porque isso é muito importante, poder dialogar, conversar e partilhar das experiências. Eu entendo que a questão do diálogo e da partilha daquilo que a gente vivencia é o que é fundamental para darmos sentido à nossa experiência religiosa. Não é? E foi isso justamente uma das propostas, né, que tive particularmente quando escrevi o livro Conto de Aruanda. Assim como antes disso, lá em 2011, eu comecei o blog Umbanda de Nego Velho, né? Depois segui para o blog Umbanda Branca, né? Branca Umbanda, .blogspot, né? Ambos os blogs, quem quiser depois pode consultar lá. E o livro, né, o Conto de Aruanda, ele tem justamente esse mote, né, que é de justamente poder compartilhar um pouco da experiência religiosa. Não é tanto de falar da vida no mundo espiritual, embora a história se passe em torno, né, da vida da Clarinha, né, daquele espírito que deu o nome de Clara, né, aquela menina, e que ela relata, né, como foi a vida dela no mundo espiritual, o que ela encontrou lá na Aruanda, qual foi o lugar para onde ela foi, né? Mas mais do que aquilo, a ideia é passar um sentimento religioso daquilo, né? Esse é o objetivo principal do livro. Não é passar tanto informação ou conceito a respeito de questões da religião, questões técnicas, sobre mediunidade, sobre coisas desse tipo, que já tem bastante obras, né, bastante coisa escrita a respeito disso. É realmente partilhar uma questão do sentido da vivência religiosa. E o livro não deixa de ser uma manifestação disso, né? Então, também no livro, né, Conto de Aruanda, logo no começo eu fiz em cima da hora, o livro já estava para ficar pronto, e eu criei um texto ali curto, né, chamado Para Ler o Conto de Aruanda, né, Para Ler o Conto de Aruanda, em que eu falava dessa necessidade
a gente ampliar os sentidos da linguagem, né? A compreensão a respeito da linguagem. Entender que a linguagem é feita de vários níveis, de várias características, né? De várias maneiras de se expressar. Que não somente a linguagem escrita, né? A linguagem falada, né? Até mesmo porque a Umbanda ele é repleta de outros níveis de linguagem, né? Que a gente vê lá, que são os níveis de linguagem não verbal. E a ideia mesmo do podcast é isso, né? É trazer um pouco dessa vivência, né? Desses outros níveis de linguagem que pode aprimorar, ampliar a nossa vivência e a nossa experiência religiosa na Umbanda. E é justamente isso, é um complemento, né? Para que a gente possa dialogar, que a gente possa pensar a respeito do que a gente tem vivido e o que é ser umbandista hoje, né? O que a Umbanda colabora para a minha vida, né, como adepto umbandista, né? Esse primeiro podcast, ele, ao contrário daqueles títulos todos, aqueles temas que eu coloquei no post pelo Facebook, falando dos vários temas que serão abordados, ele, na verdade, eu não considero ele como um daqueles temas, né? Eu não vou entrar em nenhum daqueles temas que eu citei lá. Eu estou falando nesse primeiro podcast como uma introdução, para que possa deixar claro alguns pontos que eu acho que são fundamentais antes da gente começar esse trabalho, né? Que dizem respeito justamente a essa questão de qual foi a motivação, né, que me levou a fazer esse projeto, né, do Conto de Aruana. Além disso que eu falei, dessa questão de partilhar, dessa necessidade, desse sentido que eu vejo também uma questão que eu sempre lidei, desde quando eu me tornei umbandista, eu assumi, né, a religiosidade umbandista. A minha família já era, da parte do meu pai, mais especificamente, ligada à Umbanda, né? Meu pai foi pai pequeno de um terreiro de Umbanda durante muitos anos, né? Minha tia, minha madrinha, né, foi também mãe de santo. Minha avó também pertenceu à Umbanda. Então eu já tinha essa ligação com esse imaginário, lembranças que eu tenho da minha casa, imagens, quadros, coisas que meu pai e minha avó, na verdade, faziam em casa, que estavam ligadas à religiosidade deles, né? Depois de adolescente eu me liguei à doutrina espírita, tive uma grande experiência na doutrina espírita. E já ainda na doutrina espírita eu tinha essa necessidade, eu sentia um vazio, sempre fui um grande admirador, estudioso da doutrina espírita, da codificação kardeciana, né? Mas até por conta também do meu avô paterno, que, né, em polaridade aí com a minha avó, que era umbandista, meu avô era médium espírita, era médium operador, né? Fazia cirurgias espirituais, era um mineiro, né? Que veio para cá, depois acabou até desencarnando, vítima da doença de Chagas. Mas eu tinha essa necessidade, né? Ainda como espírita, sentia essa ligação muito forte com a Umbanda. Mesmo os trabalhos mediúnicos, percebia, né, o mundo espiritual, alguns espíritos que se apresentavam muito próximos, né? Muito mais ligados a questões da Umbanda do que da doutrina espírita. Dificilmente se comunicavam, participavam de alguma forma, porque não era naturalmente o lugar, né? Eles mesmos sinalizavam isso, de que ali eles acompanhavam, porque fazem parte das minhas relações espirituais, mas nunca se manifestaram ali de maneira preponderante. Ao contrário, na Umbanda, são eles que assumem, né, a função. Mas uma coisa que eu sentia da necessidade, né, de quando eu me assumi a religiosidade como umbandista, e era uma coisa que eu sempre ouvia, muitas vezes em algumas oportunidades, alguns grupos espíritas me chamavam, né, para falar sobre Umbanda, né, nos cursos, né, seja da mocidade, que existem nos centros espíritas, nas escolas. Alguns grupos me chamavam para eu justamente falar de Umbanda. E uma pergunta que eu sempre ouvia era assim: mas para que serve a Umbanda? Qual que é o significado dessa religião? O que ela contribui na vida, na sociedade, né? Qual que é o sentido da Umbanda? No meu trabalho mesmo, nas empresas que eu trabalhei, na empresa que eu trabalho hoje também, né? As pessoas falam: pô, legal, Gregório, pô, você é um cara bacana,
a gente conhece você, a gente respeita, e é legal que você não esconde a sua religiosidade, você assume, né, que você é um bandista, mas para que serve a Umbanda, né? Que significado que ela tem, né? A minha própria esposa mesmo, né, que veio de família espírita, né, que tem avós, né, estão ligados à história, inclusive de fundação de centro espírita, tal, aqui em São Paulo, eles falam isso, né? Ela também até mais ou menos recentemente perguntou isso. Mas você vai lá, você veste uma roupa branca, toma um banho de erva, canta, dança, põe um colar no pescoço, isso tudo serve para quê? Então a gente tem um pouco dessa dificuldade de entender ainda, né, a questão da Umbanda, talvez até por questões históricas, que mais pra frente é um dos temas que a gente vai falar aí, a relação histórica da Umbanda, né? Mas isso é uma pergunta que eu sempre ouvi, uma pergunta que eu sempre me fiz, né? Para que a Umbanda serve na minha vida? Mais do que para os outros, né? Na verdade, não tenho muito interesse assim, em saber por que a Umbanda, qual é o significado que a Umbanda tem para outras pessoas, né? Mas para mim, sim, que sou umbandista. E então a ideia aqui é de falar, não é como... não falo aqui, acho que é uma questão também importante que eu quero deixar claro. Eu não falo aqui em nome de nenhum terreiro, não falo aqui em nome de nenhuma tradição umbandista, eu não falo aqui na posição de médium, na posição de sacerdote, até porque não sou, nem tenho intenção de ser. Eu não defendo, não estou defendendo nenhuma tradição, embora a tradição umbandista que eu siga, ela é muito ligada à face cristã da Umbanda. E aí, né, já pode ter até algumas pessoas que vão falar, nossa, mas face cristã? Umbanda é cristã, não é? Face cristã, será que a Umbanda ela é mais do que isso? Ela não é cristã? Né? Então é um dos outros temas, aí fica aí para os outros temas para a gente falar, né? Eu diria, a princípio, só para a gente não se perder no assunto, eu diria que ela é também cristã, mas ela tem outras matrizes culturais, né? E naturalmente eu também não estou aqui falando em nome de nenhuma instituição, né? Eu falo por mim mesmo, falo como um adepto, e espero que as pessoas que ouçam o que eu estou dizendo, o que eu estou compartilhando, também se coloquem nessa posição, né? Independente se você é uma pessoa que a sua religiosidade, a sua experiência com a Umbanda se limite e baste para você sentar ali na assistência do terreiro, acender uma vela na tua casa, rezar para os guias que você acredita, rezar para os santos ou para os orixás, fazer, enfim, aquele ritual, né, aquele ato de fé que você tem na sua vida, ou se você tem algum cargo litúrgico dentro do centro, ou do terreiro de Umbanda que você frequente, ou se você é pai de santo ou mãe de santo. Independente do cargo, a questão é, eu sou um bandista, eu sou um adepto, eu sou um filho de fé, né, como a gente diz na Umbanda. A partir disso é que vem as colocações e as reflexões que a gente pretende fazer daqui por diante, né? Sou um filho de fé, sou um bandista, né? E agora? Aonde a Umbanda me leva? Quais são os sentidos que essa religião traz para a minha vida? No que ela colabora para o meu crescimento, para o meu amadurecimento psicológico, né? O meu amadurecimento como pessoa, né? E através disso poder construir, como eu tinha dito no post, né, do podcast lá no Facebook, a partir disso poder construir uma reflexão ou reflexões várias que nos levem à consolidação de uma ética, né, de um entendimento de que é uma proposta de vida. Quando eu estava dizendo que quando eu me tornei um bandista, uma das coisas que eu sempre via, sempre me encantou nos terreiros que eu visitava, né, visitei vários terreiros antes de escolher aquele ao qual eu ia pertencer. Mas uma coisa que sempre me encantava é quando eu via os terreiros, ouvia as músicas, né, a singeleza, né, as mensagens, através das palavras simples, mas mensagens profundas que existem nas músicas, né, me encantava as roupas, as danças, a manifestação das entidades, né, as celebrações, a ritualística, né, e uma coisa que sempre me aguçava a percepção era de que toda aquela mística, né, aquela composição estética, aquele caldeirão de sensações que um terreiro, quem já teve a oportunidade de estar dentro de um terreiro, presenciando uma gira de Umbanda, sabe que é um caldeirão de
de sensações, de energias, vamos dizer assim, que percorrem ali o corpo, uma série de percepções que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então tudo aquilo me encantava. E eu falava, não é possível que não haja, dentro dessa vivência, um sentido profundo, uma sabedoria escondida por trás disso que nos salta aos olhos, né, aos ouvidos, né, ou mesmo ao nariz, né, os cheiros, né, que existem nos terreiros de Umbanda, né, as defumações, as flores, né. Não é possível que não haja um sentido mais profundo nisso, né, que seja uma religião totalmente voltada a uma ritualística, uma coisa que é exterior, assim como muitas pessoas falam, né, no Espiritismo eu ouvia muito isso, né, e que a Umbanda era uma coisa ligada, uma religião muito ligada a práticas exteriores, né, ritualísticas, e eu falava, não é possível, existem sentidos profundos, sabedorias até quase inalcançáveis, né, para o nível de consciência, muitas vezes de muitas pessoas, né, ali por trás. Então isso foi uma coisa que, quando eu assumi a minha religiosidade, a minha experiência dentro da Umbanda, é uma coisa que é um desejo, é uma reflexão, e é uma busca que eu sempre levo para mim, toda vez que eu vou para o terreiro, onde eu vou, ou na minha casa quando eu acendo uma vela, quando eu escrevo, né, como eu estava dizendo, fora os livros, né, o livro Umbanda de Nego Velho e o livro Conto de Aruanda, eu tenho os blogs, né, então enfim, qualquer coisa que eu faço relacionado à religião, eu sempre levo essa reflexão, né? Qual é a sabedoria profunda, quais são os significados que estão por trás, né, das ritualísticas, das celebrações, dos atos cerimoniais, né, da vivência mesmo, né, rito litúrgica, né, que a gente vive dentro do terreiro, e daqueles preceitos mesmo que a gente leva para fora, obrigações que a gente tem que fazer, enfim, outras coisas que fazem parte aí do universo. Quais são os sentidos profundos, né, o que mobilizam em nós, em termos de crescimento como pessoa, né, essas coisas. E essa é a pergunta que eu me levo e que eu sempre carrego comigo toda vez que eu faço qualquer coisa relacionada à religião, né? Então, foi justamente isso o que me despertou essa vontade de fazer esse podcast e poder compartilhar com vocês, esperando que essas reflexões também possam fazer parte, né, de vocês, né? Entender o que é Umbanda, no que ela vai contribuir, né? No que ela contribui pra gente, né? Pra gente ser melhor, pra gente viver melhor com a nossa família, pra gente ser um melhor profissional, pra gente ser um cidadão melhor, né? Pra gente ter uma consciência crítica do mundo que nos cerca, né? O que a experiência agrega, ou não, ou será que ela não agrega? Uma outra coisa que eu quero pontuar aqui é justamente isso, de que esse trabalho, né, o podcast, ele nunca foi a intenção de que ele se tornasse um curso de Umbanda, né? Não é um curso isso, é uma reflexão. Então, quando eu falar, por exemplo, vai haver algum momento, algum tema que eu vou falar sobre a mediunidade, a experiência mediúnica, só que ali eu não vou explicar, por exemplo, questões da mediunidade, como é que funciona a incorporação, características das entidades na incorporação, enfim, não há interesse nisso, até porque cada casa explica isso de maneira diferente, dá um significado para isso de maneira diferente. Então, a pessoa que tem dúvida, que esteja me ouvindo, o que eu aconselho é que ela busque o sacerdote, né, ou a sacerdotisa da casa que frequenta, e pergunte a essa pessoa, caso tenha dúvidas, vamos dizer assim, da técnica dessas questões que são mais particulares, mais pontuais, pergunte a essa pessoa, né? Ela é a melhor pessoa, a mais gabaritada para indicar e aconselhar qualquer coisa nesse sentido. Da nossa parte aqui, a nossa reflexão é justamente isso. Legal, eu tô lá, eu vivo naquele ambiente, eu faço parte, eu tenho isso como religiosidade assumida. E o que isso agrega? O que isso tem agregado para mim? O que eu posso extrair dessas experiências, daquilo que eu vivencio para minha vida? Esse é o mote aí, né? Como que eu posso aplicar isso? Como eu posso construir isso, conciliar isso a uma proposta de vida, né? Que eu possa levar pela minha jornada, pela minha existência, ou pelo menos enquanto dure, faça sentido para mim, né? Então a ideia é justamente perquirir a respeito disso, né? Levantar informações, né? Trazer alguns conteúdos e levantar dúvidas, provocar reflexões mesmo, né?
Então, não se trata aqui de um curso, não se trata também de uma pregação, né? Não se trata mesmo de um hermetismo, né? Eu não quero, não pretendo aqui, nem tenho mesmo as respostas todas para as questões que a gente vai colocar, né? Não tenho, até mesmo porque talvez eu tivesse somente no final da minha existência, caso eu viva a minha vida inteira, né? Pelo menos é o desejo que eu tenho hoje, de viver a minha existência inteira como um bandista, talvez lá no final, quando eu passasse para Aruanda, do lado de lá talvez tivesse talvez respostas mais conclusivas, mais fechadas a respeito de qual foi o significado da existência como um bandista nessa vida. Mas enquanto eu vivo, essa experiência é dinâmica, né? Ela é aberta. E isso é importante até, porque tendo essa experiência aberta, ela como uma questão dinâmica que vai evoluindo e vai se transformando junto com a vida, a experiência religiosa ela permite, né, a nós fazermos reconsiderações, revisitarmos questões antigas, né, coisas que a gente pensava no passado, até por conta de experiências que a gente ainda não tinha, a gente depois passa a reconsiderar e passa com as experiências, as memórias, os afetos que surgem da experiência religiosa, ela vai, isso pode se ampliar, né, e lá na frente a gente consegue ter visões mais claras, né, a respeito. Mas eu acho que sempre o diálogo, sempre a partilha, ela é muito importante, né? Então, como eu falei, nós vamos levantar perguntas, vamos estabelecer reflexões, e isso não necessariamente vai significar que a gente vai dar respostas fechadas, né, respostas definitivas para as coisas que a gente vai colocar. Até porque os temas que a gente vai colocar não são temas que permitem isso, né, respostas incisivas e fechadas para aquilo. São temas que estão em aberta discussão e constante reconstrução, não é? Só para falar também um pouquinho, deixar claro como é que vai ser a dinâmica dos podcasts, a ideia é que eles tenham aí em torno de 15 a 20 minutos, dependendo dos temas, eles podem ir até um pouquinho mais, de repente 25, até meia hora no máximo. A ideia não é fazer coisa muito extensa, até porque, primeiro que a gente não tem tempo, eu mesmo não vou ter todo esse tempo para fazer, né, isso, e também porque fica muito maçante para a pessoa que ouve, né. A gente tem as nossas vidas aí, a gente precisa saber conciliar, né, as coisas, outras exigências que a gente tem da nossa vida social, na vida com a família também. É importante a gente ter um pouquinho, né, de consideração em relação a isso, né. Então é importante a gente saber moderar também. Então os temas vão estar aí, por exemplo, essa nota, esse podcast mesmo, que ele é uma introdução, né? Ele possivelmente vai já estar passando um pouquinho dos 20 minutos de fala, pode ser que a gente chegue até uma meia hora no máximo. A ideia é justamente essa, é falar, conversar aqui, até me desculpem, porque eu não estou acostumado, né? Meu costume maior era de falar com as pessoas em volta de mim, olhando para as pessoas, né? E não olhando para um computador, e sozinho numa sala, como eu tenho feito aqui na minha casa. Então, até peço desculpas, talvez pela maneira como eu tenha, às vezes, tratado as palavras, gaguejado, enfim. Com o passar do tempo aí, certamente eu vou melhorar nesse quesito, com a experiência, né? E a ideia é justamente essa, de ter aí 25 minutos, 15 minutos, né, assuntos. Não é fazer nenhum tipo de exposição muito acadêmica, muito rebuscada a respeito das coisas, é justamente fazer pontes, né, mostrar quais são, vamos dizer assim, as possibilidades de diálogo que a gente tem, né, tanto que a gente vai começar aí, né, com os primeiros temas, né, psicologia e religião, sociedade e religião, filosofia e religião, quer dizer, são temas bem abertos, né, bem genéricos, mas para a gente poder contextualizar a Umbanda dentro disso, né, para depois a gente poder ir falando um pouquinho mais particularmente da Umbanda em si como religião e depois das experiências que ela nos oferece, né, por dentro, né, nós que estamos dentro da religião, né, de Umbanda. Não vou, só ressaltando, né, desculpem a repetição, isso é uma coisa que eu vou enfatizar muito, né, nos podcasts sempre que eu começar. Eu não vou tratar de fundamento de Umbanda, né, fundamento de casa, não vou entrar em discussões de eu recebi um guia lá no terreiro, aí ele falava, ele não falava, ele dava passe, ele não dava, ele dava consulta, ele não dava. Eu não vou falar disso, não é
interesse nosso. Até porque, assim, quem tem dúvida disso, como eu já falei, deve procurar o seu sacerdote na sua casa, a casa que frequenta, caso tenha dúvida, né, alguma coisa em relação a isso. E o que eu posso aconselhar, caso a pessoa queira, né, ter alguma consulta, vamos dizer assim, algum tipo de informação, né, consultar, que eu digo no sentido de adquirir informação, particularmente o que a pessoa pode, eu aconselho que a pessoa procure livros, né? Se for lá na Livraria Cultura, escrever Umbanda, na Saraiva, vai ver milhares de livros lá. Eu mesmo, aqui em casa, tenho particularmente tenho uma biblioteca aqui, né, com alguns exemplares, né, que eu consulto e que eu estudo. Então eu recomendo, não vejo problema nenhum. Então, se a pessoa tem alguma dúvida, ela vai lá, procure os livros, né, nas livrarias, em sebos, enfim. No YouTube tem vários canais aí, né, de pessoas que procuram dar as respostas e tratar essas coisas nesses temas, né? O que é o orixá tal, característica do orixá, característica do o que é um banho de erva, para que serve, né? Eu recebi o guia, eu estou em desenvolvimento, enfim, essas dúvidas assim. Eu acho que elas já têm muita gente que fala e faz a respeito disso, e principalmente, de novo, desculpe ser chatos, procurem sempre o sacerdote da casa de vocês, porque cada casa, a gente vai falar disso depois, cada casa trata o mundo, vamos dizer assim, o imaginário, os simbolismos de maneira diferente, ela dá significados diferentes. Cada casa transmite através dos seus sacerdotes as lições mediúnicas, as lições, determinadas lições a respeito da religião, de maneira pontual, de maneira contextual, de acordo com a tradição que cada casa segue. Então, principalmente, valorize sempre isso, esse contato com o sacerdote, caso tenha alguma dúvida, e particularmente tem já bastante coisa aí escrita, tá? Então, a ideia é essa. Como eu estava dizendo, não se trata de um curso de Umbanda, é uma reflexão que eu pretendo partilhar aí com os amigos interessados, né? Amigos e amigas, né? Interessados, para que isso possa colaborar, contribuir com o nosso crescimento por dentro da religião, né? Como adeptos umbandistas ou simpatizantes mesmo da religião. Então espero que nos próximos encontros a gente já vai entrar nos temas, espero que possa contar aí com a audiência, né, de vocês. Agradeço, muito obrigado a todos, saravá.